No filme A Pele que Habito, trata de um tema muito complexo em psicanálise, que é a transferência patológica. Existem vários tipos de transferência dentro da psicanálise. Esse tipo que o autor enfoca é um dos itens mais complexos e raros dentro da psicanálise. Nesse filme, ele começa trabalhando a paixão, a perda e a traição. Quando ele fala em traição, ele quer dizer o seguinte: ele perdeu uma mulher que supostamente ele amava por uma outra pessoa, ela sofrendo um acidente, ele cuida dessa pessoa, então ele trata essa pessoa e essa pessoa se suicida. Quando ele perde essa pessoa, ele tenta fazer uma transferência bastante acentuada, física. Essa transferência física, ela se dá da seguinte maneira: a tua psique, ela fotografa o físico da pessoa e o teu emocional vai atrás desse físico. Por coincidência ou não, nesse filme, por um contraste, melhor dizendo, ele procura a figura masculina. Essa figura masculina tem um protótipo do físico daquela pessoa que ele perdeu. Como ele é um cirurgião plástico, ele acaba transformando essa pessoa naquela pessoa que ele perdeu. Ou seja, para o emocional dele, essa perda ela foi substituída. Então, daí a gente consegue entender que é uma perda e uma substituição extremamente voltada por um distúrbio emocional. Por isso a gente diz que é uma transferência patológica. Para a cabeça dele, para o emocional dele, sobreponha qualquer tipo de culpa que ele tenha tido no relacionamento que ele perdeu. Já no filme O Corpo que Cai, existe uma transferência mais sutil, que é uma transferência visual e comportamental. Quando você tem uma perda de uma pessoa, você busca o estereótipo daquela pessoa no visual, não necessariamente no físico. O que é o visual? Essa estrutura pode ser no tamanho, da maneira como ela se veste, da maneira como ela se reporta à parte motora. Quando o indivíduo encontra esse estereótipo, ele começa a direcionar a pessoa a criar comportamentos semelhantes àquele da pessoa que ele perdeu. Então ele usa o comportamento persuasivo dele em cima de uma sugestão. Primeiro ele usa o fator emocional, ele envolve a pessoa e vai transformando esse comportamento da pessoa naquele que ele identifica com a perda. Do ponto de vista patológico, transferência patológica, o indivíduo ele não tem nenhum tipo de ética. Ele foca, fotografa e molda a pessoa. Do ponto de vista patológico, comportamental, visual, você vai procurar, é mais fácil, você procura a pessoa daquela que apresenta aquele comportamento semelhante e você só vai sobrepor aquele comportamento identificações com a pessoa que ela perdeu. Que na transferência visual que o filme aborda, quase que é comum as pessoas terem esse tipo de transferência. Por quê? Porque você tem uma identidade com um determinado tipo de pessoa. Então, as pessoas se identificam mais, se interessam mais por um tipo de pessoas do que por outra. Então, a atração, ela mistura um pouquinho mais com esse quadro que a gente está falando. Então, ter atração por uma pessoa daquele modelo não significa uma patologia nem uma transferência, é uma identificação, uma atração. Agora, no filme, ele tinha uma atração para aquela pessoa, ele arrumou uma semelhante, mudou o comportamento visual dela, substituiu o comportamento visual, persuadiu o comportamento psíquico da pessoa, porque ele foi moldando essa pessoa para chegar no ideal que ele precisava, para substituir aquela perda que até então, nos dois filmes, a conclusão geral é que o ser humano não admite uma perda. Quando ele reconhece aquela perda, ele vai em busca de uma compensação. Aí ela pode ser uma compensação sadia e uma compensação patológica. Agora, o próprio nome já diz, quando é a compensação, já deixa de ser natural. Você já está buscando uma identidade, uma semelhança do próximo, então, daquela pessoa que você perdeu. Então, o que você tem que tomar cuidado é quando a gente fala de uma
buscar de uma compensação, você tem que tomar muito cuidado, porque essa compensação, ela sempre vai exigir que você espere da pessoa uma semelhança muito concreta daquela pessoa que você perdeu. Então a gente percebe um pouco a diferença entre o lado patológico e a outra transferência visual, e mostrando sempre, quando se trata em patologia, normalmente é imortal. A pessoa, ela acha que aquilo que ele criou, a perfeição, ele atingiu uma perfeição que a morte não vai existir. E no outro, ele vai atingindo uma perfeição muito mais, vamos chamar assim, simples, só que ele vai trocando com uma rapidez maior, e essa troca, ela vai chegando cada vez mais próximo daquilo que ele idealizou. Acontece que muitas vezes ele pode trocar de pessoa também. Se aquela pessoa não chegou perto do ideal dele, da perfeição, ele troca, ele busca outra pessoa e vai tentando moldar essa pessoa, vai tentando criar essa pessoa. No filme Um Corpo que Cai, ele também tem no finalzinho tem um contraste, que é a quebra daquela transferência que ele fez até então, porque ele descobre que é a mesma pessoa. E aí a gente pode usar até um fator mais delicado, usando a palavra frustração. Porque aí ele idealizou, quando ele percebeu a essência da pessoa era a mesma. Então ele se frustrou dentro dessa transferência.